Vamos lá, navegantes, vamos falar do meu xará, Alexandre. Isso! Você achou que era Takata? Não, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre que era discípulo de Aristóteles. Segundo Aristóteles, um dos homens mais sábios que ele conheceu, o mais sábio que ele conheceu. Então, né, o Aristóteles, que foi discípulo de Platão, Platão foi discípulo de Sócrates. Então, se Aristóteles disse que Alexandre era um homem sábio, o mais sábio era mais sábio que Platão, ou mais ou menos assim, ou porque o Alexandre era um príncipe. Mas vamos falar dessa história de um grande conquistador, uma pessoa extremamente admirada por generais romanos, por imperadores romanos, por cônsules romanos, pelo Nicolau Maquiavel, admirado hoje pelas suas estratégias militares, pelos seus pensamentos. Mas o Alexandre ele era um grande divulgador, um grande impositor do helenismo. Tá? Então vamos lá falar do Alexandre. Ele sobe ao poder aos 21 anos, quando seu pai, Filipe II, foi assassinado. E aos 21 anos, ele tem uma preocupação com o Império Macedônico. Levar o helenismo. Levar, então, essa cultura, levar a Grécia, levar a Hélade para os outros povos. E aí, ele é um grande conquistador, um dos maiores conquistadores, né? É claro que não é o maior fica lá entre o Mongol, o Império Britânico e depois o Império Romano, mas num curto período, em 12 anos, ele é um dos maiores, tá? Então, ele tem uma estratégia de convencimento. No seu convencimento, ele propõe acordos. Então, ele parte do Império Macedônico com 40 mil soldados e vai fazendo acordos com as tribos. E as tribos vão se rendendo. Porque ele chega lá e propõe as coisas que o Xerxes propôs. O rei, governante do local, vira um funcionário público e envia impostos para Alexandre. Os soldados dessa aldeia vão incorporar o exército de Alexandre do Império Macedônico. Se fosse só isso, talvez ele não conseguisse tantas conquistas. Porque, além disso, ele vai criar grandes ou pequenas Alexandrias. Nós não sabemos se a exatidão disso, né? Não temos... Porque é claro que durante a Idade Média, né, durante o período medieval, destruíram muitas dessas Alexandrias. Mas uma Alexandria era como se fosse um zigurate, um edifício, né, vários edifícios, uma torre, onde era o centro da região. E aí ele construía escolas, bibliotecas, ele aparelhava a cidade que ele dominava. Porque lá ele vai ensinar, se é que dá para ensinar, né? Mas ele vai introduzir o helenismo nas escolas e nas bibliotecas. Além disso, ele vai agregar o conhecimento dessas escolas. Então ele parte da Macedônia, da Grécia, com o objetivo de alimentar o modo de produção, com o objetivo de obter escravos ou obter tributos. E ele consegue fazer isso muito rápido, até que ele encontra os persas. Ele encontra outro Dario, o imperador Dario. E aí começa a grande guerra. Eles são vencedores, né? Mesmo com um exército menor, mesmo com Dario, com aquele tanque vivo, aquele elefante com armadura, ele consegue vencer. A guerra era para acabar ali, na Pérsia, ali no Irã. Mas chegou a notícia de que os soldados do Dario mataram o seu imperador. Então, os generais, né, do Dario. Então, o Alexandre, que era contra isso, porque somente um rei mata o rei. O imperador mata o imperador. Um deus mata um deus. E os generais mataram Dario, vamos atrás. E ele foi caçar os generais e vai caçando. Até que ele chega num local que ele fica assustado, com uma mata diferente, com pessoas diferentes. Fala, vamos voltar. Os soldados já estavam pressionando para voltar, e aí ele volta. E ele volta, né, com a idade de Cristo. Ele volta com 33 anos. E ele morre. Ele morre picado por inseto. Picado por inseto. Difícil, né? Alexandre morreu picado por inseto. Provavelmente de malária.
Mas tinha dengue, tinha várias doenças desde a pré-história, essas doenças são desde a pré-história. Mas Alexandre morreu. E quando ele morre, acontece a divisão do seu império. Quer dizer o quê? Que os seus grandes generais, cada um dos grandes generais, vai dominar um território e vai impor a cultura helenística em cada uma. Lá na Grécia e Macedônia, a mãe de Alexandre toma conta. Mas aí vai ter o Oriente Médio, um general dominando, lá no Irã e Iraque hoje. No Egito, vai o general Ptolomeu e se impõe como faraó e vai fundar a dinastia ptolomaica. Lá no extremo norte da África tem o Marrocos, né? Mas na verdade lá, onde tem o Estreito de Gibraltar, vai ter Cartago, que era fenício. E eles vão para lá também. E aí vai ter, né, a região dos Balcãs. Então a divisão é essa, né? Alexandre morre, divide tudo, os generais vão fundar novas sociedades. Tudo bem, espero que tenham gostado. Esse é o último vídeo da aula 2. Próxima aula, navegante, vai ser Roma. Roma é importante. Tá bom? Valeu!